No catolicismo, o uso de imagens religiosas é uma prática antiga e profundamente enraizada na fé dos fiéis. As imagens que vemos nas igrejas, em nossos lares, ou mesmo em procissões, representam Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos e outros aspectos da nossa fé. Elas não são apenas decorações, mas símbolos que ajudam a elevar nossa mente e nosso coração a Deus, recordando-nos da vida dos santos e dos exemplos que devemos seguir. Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem, ele não está adorando a imagem em si, mas sim aquilo que ela representa. Isso é uma expressão de devoção, não de idolatria. Entretanto, a questão do uso de imagens é um ponto de grande controvérsia entre católicos e protestantes. Muitos protestantes acreditam que o uso de imagens vai contra o mandamento de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20, que diz: "Não farás para ti imagem esculpida." Eles interpretam essa passagem como uma proibição total de qualquer imagem religiosa. Porém, a Igreja Católica ensina que essa proibição se refere à adoração de ídolos, ou seja, de falsos deuses. A criação de imagens sagradas que nos lembram de Deus, dos santos e da história da nossa fé não é vista como idolatria, mas como uma ajuda para a nossa devoção. Ao longo dos séculos, essa diferença de interpretação gerou muitos debates. Para os católicos, as imagens são um instrumento de fé, não de adoração. Já para muitos protestantes, elas são vistas como um risco de idolatria. Essa divergência de entendimento é uma das muitas diferenças que surgiram durante a Reforma Protestante e que permanecem até os dias de hoje. Portanto, é importante entender que no catolicismo, o uso das imagens tem uma função pedagógica e devocional, servindo para fortalecer a fé e a espiritualidade dos fiéis, sempre direcionando o coração a Deus e aos santos, e jamais a adoração do objeto em si. No catolicismo, uma questão essencial para entender o uso das imagens é a diferença entre adoração e veneração. Esses dois conceitos são fundamentais para esclarecer por que os católicos reverenciam imagens e pedem a intercessão dos santos, sem que isso signifique idolatria. A Igreja ensina que existe uma distinção clara entre latria, que é a adoração devida exclusivamente a Deus, e dúlia, que é a veneração permitida aos santos. A latria é o culto que prestamos a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Somente Deus é digno de ser adorado, pois Ele é o Criador de tudo e o único capaz de nos salvar. Quando adoramos, nos entregamos completamente a Deus, reconhecendo sua soberania, amor e poder sobre toda a criação. Por outro lado, a dúlia é uma forma de reverência e honra que oferecemos aos santos. Os santos são aqueles que viveram uma vida exemplar de fé e que, estando agora na presença de Deus, intercedem por nós. Quando veneramos os santos, reconhecemos a ação de Deus na vida deles e pedimos que eles roguem por nós. Mas essa veneração não se confunde com adoração. Nós não adoramos os santos. Apenas pedimos que, como irmãos mais próximos de Deus, nos ajudem com suas orações. Dentro dessa distinção, há um terceiro conceito, chamado hiperdúlia, que é a veneração especial concedida à Virgem Maria. A Igreja honra Maria de maneira única, pois ela é a Mãe de Deus, aquela que trouxe o Salvador ao mundo e permaneceu fiel a Ele até o fim. Por sua santidade e proximidade incomparável com Jesus, a veneração a Maria é maior do que a de qualquer outro santo, mas ainda assim não é a adoração. A hiperdúlia é um reconhecimento da sua singular importância no plano de salvação, mas sempre inferior à adoração devida a Deus. Assim, a adoração é exclusiva para Deus. A veneração dos santos, e de modo especial a de Maria, nos aproxima de Deus, pois eles nos apontam o caminho para Ele. Essa é a essência da distinção que a Igreja faz. Honramos aqueles que foram fiéis ao Senhor, mas a adoração pertence somente a Deus. A distinção entre adoração e veneração está profundamente ligada à base bíblica e à tradição cristã para o uso de imagens. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos exemplos que mostram que Deus permitiu o uso de imagens em determinadas circunstâncias, desde que não fossem adoradas como deuses. Um exemplo importante está no livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 18 até 22. Ali, Deus ordena que Moisés construa a Arca da Aliança e que sobre ela sejam colocados 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas sobre o propiciatório. Esses querubins não eram ídolos, mas imagens que simbolizavam a presença de Deus e a glória celestial. A presença desses querubins na arca nos mostra que o uso de imagens em contextos religiosos era permitido por Deus.
desde que seu propósito fosse lembrar o povo de sua presença e de suas obras. Agora, é importante também entender a proibição de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, onde Deus diz: "Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto." O que Deus condena aqui é a idolatria, ou seja, adorar qualquer imagem ou criatura como se fosse Deus. A proibição está relacionada ao culto de falsos deuses, como era comum entre os povos pagãos daquela época, que fabricavam ídolos e acreditavam que eles tinham poderes divinos. A diferença, então, é clara. O que a Bíblia proíbe é a adoração de imagens como deuses, e não o uso legítimo de imagens que nos ajudam a recordar a presença de Deus ou a nos inspirar na fé. No catolicismo, as imagens têm um valor pedagógico e espiritual, apontando para as realidades celestes e nos conectando com os santos e com Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre manteve essa prática. Desde os primeiros cristãos, que usavam símbolos como o peixe e a cruz para expressar sua fé, até o desenvolvimento dos ícones e imagens em igrejas, o uso de representações sagradas sempre foi parte integrante da tradição cristã. No século VIII, durante o Concílio de Nicéia II, a Igreja reafirmou que as imagens são válidas e úteis para o culto, desde que não sejam adoradas, mas sim veneradas como símbolos que nos conduzem a Deus. Essa tradição se manteve até os dias de hoje, e as imagens nas igrejas nos ajudam a meditar nos mistérios da fé, a lembrar-nos dos exemplos dos santos e a aprofundar nossa devoção. Essa tradição de venerar imagens foi fortemente defendida pela Igreja no Concílio de Nicéia II, realizado no ano de 787. Esse concílio foi convocado para enfrentar uma heresia que havia surgido na época, conhecida como iconoclastia. Os iconoclastas acreditavam que o uso de imagens era uma forma de idolatria e, por isso, destruíam ícones, pinturas e estátuas religiosas. Eles argumentavam que qualquer imagem em locais de culto desviava os fiéis de Deus e levava à adoração de objetos. O Concílio de Nicéia II foi fundamental para combater essa heresia e reafirmar o papel legítimo das imagens na fé católica. Os bispos reunidos nesse concílio explicaram que as imagens sagradas não são adoradas, mas veneradas, e que elas servem como um meio para elevar nossa mente e nosso coração a Deus. Eles defenderam que, assim como as palavras podem transmitir uma mensagem, as imagens também têm a função de nos lembrar dos mistérios da nossa fé e dos exemplos dos santos. O concílio reafirmou que a veneração das imagens é legítima, desde que seja feita com o entendimento correto. As imagens, ao representarem Jesus, a Virgem Maria e os santos, são meios pelos quais nossa fé é fortalecida, pois elas nos fazem lembrar de suas virtudes e de suas vidas de santidade. No entanto, como ensina a Igreja, a adoração é devida somente a Deus, e as imagens servem apenas como uma ponte para nos aproximar dele, nunca como objetos de culto. Com o Concílio de Nicéia II, a Igreja consolidou essa tradição, defendendo que as imagens sagradas são um auxílio para a nossa devoção e uma forma de comunicar a fé de maneira visual. Esse ensinamento permanece vivo até hoje, refletido nas igrejas, nas nossas devoções e em cada imagem que encontramos como um testemunho da fé católica ao longo dos séculos. As imagens têm um papel essencial na devoção católica. Elas não são apenas objetos decorativos, mas sim poderosos instrumentos que nos ajudam a lembrar da vida dos santos, das virtudes que eles praticaram e dos exemplos de santidade que devemos seguir. Quando olhamos para uma imagem de um santo, ela nos inspira a refletir sobre sua entrega a Deus, sua fé e sua coragem em meio às provações. Isso nos encoraja a buscar uma vida semelhante, firmando nossa confiança em Deus. As imagens também são um auxílio importante na oração. Muitas vezes, quando rezamos diante de uma imagem de Jesus, da Virgem Maria ou de um santo, nossa mente se concentra com mais facilidade nos mistérios da fé. Elas servem como uma ponte que nos ajuda a elevar o pensamento ao céu. Ao fixarmos os olhos em uma imagem sagrada, nosso coração se abre à presença divina, e nossa oração se torna mais profunda e fervorosa. Nas igrejas, as imagens têm uma função ainda mais especial. Elas estão presentes nos altares, nos vitrais, nas pinturas, sempre lembrando os fiéis da presença de Deus e dos santos no meio de nós. Ao entrar em uma igreja, somos imediatamente rodeados por esses sinais visíveis da nossa fé, o que nos ajuda a criar um ambiente de oração e recolhimento.
Nos lares, as imagens também desempenham um papel importante. Muitas famílias católicas possuem crucifixos, imagens de Nossa Senhora ou de santos em seus lares. Esses objetos se tornam um lembrete constante da fé e da proteção divina. Ao passarmos por essas imagens em nosso cotidiano, somos levados a recordar que Deus está sempre presente e que podemos confiar em sua graça em todas as situações da vida. Portanto, as imagens não são meros objetos, mas sim sinais visíveis que alimentam nossa devoção, nos conectam com o divino e nos inspiram a viver a fé de forma mais profunda. Elas são um convite constante à oração e à lembrança dos grandes mistérios da nossa fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos novos que postamos. Sua participação é muito importante para nós, então deixe um comentário abaixo com suas dúvidas ou sugestões sobre o que você gostaria de ver por aqui. Para continuar aprofundando seu conhecimento, assista também ao nosso vídeo sobre a comunhão dos santos. É uma ótima oportunidade para entender melhor como estamos todos interligados na fé. Obrigado por acompanhar nosso canal e até o próximo vídeo.